A história que eu vou contar pra vocês hoje é sobre o dia em que eu expulsei o meu pai do meu casamento. Fica aí que tem história nova. Eu venho de uma família que não é nem um pouco religiosa. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, nem eu era também. Só que assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que nunca gostei de estar em festa, bebida, cigarros, nem nada do tipo. A minha família, pelo contrário, sempre gostou muito de beber e tudo. Então era super normal pra gente. Quando eu entrei na faculdade, conheci um grupo de amigos que eles eram evangélicos. E eles me convidavam várias vezes pra conhecer a igreja deles. E como eu era muito preconceituosa nesse sentido, porque eu tinha uma visão dos evangélicos na minha cabeça, eu nunca aceitava ir. Mas de tanto eles insistirem tanto, eu acabei aceitando. Quando eu fui pra igreja que eles me convidaram, eu gostei muito do ambiente, das pessoas, de tudo. Eu realmente me encantei. Então eu comecei a frequentar essa igreja junto com eles, porque eu queria e porque eu gostava e porque eu me sentia bem. E com isso eu fui mudando a minha visão e o meu pensamento acerca de tudo. E fui me transformando. A minha família não ficou nem um pouco feliz pelo fato de eu estar envolvida dentro da igreja e por estar mudando a minha concepção de tudo. Jamais cheguei na minha casa e falei pra minha mãe e pro meu pai que eles não tinham que viver daquele jeito, que eles estavam errados ou coisa do tipo. Mas eu estava optando por viver diferente. E eles viviam me criticando, falando que era uma coisa passageira, que eu só tava lá por causa dos meus amigos, que uma hora eu ia cansar, que eu ia sair e tal, mas eu acabava nem dando muita confiança. Mas enfim, eu conseguia levar a minha vida daquele jeito. Eu conheci um rapaz dentro da igreja e esse rapaz ele vinha de uma família bem tradicional. E aí nós nos conhecemos, começamos a namorar e uns 2 anos mais ou menos depois ele me pediu em casamento. A minha família nunca aceitou esse relacionamento. O meu pai então odiava ele porque ele falava que ele era muito certinho, que ele era muito engomadinho, que não sei o que e tal. Justamente porque meu namorado também não gostava de festa, bebida, de absolutamente nada. E a minha família não aprovava o nosso relacionamento, só pelo fato dele ser evangélico. Mas eu penso que quem tinha que gostar e quem tinha que aprovar era eu, então pra mim tava tudo perfeito. Quando ele me pediu em casamento, eu aceitei e nós começamos a organizar o casamento. Como eu falei pra vocês, antes mesmo de eu entrar pra igreja eu já não gostava. E depois que eu entrei, eu continuava não gostando do mesmo jeito. Então eu e meu noivo, nós concordamos que não iríamos servir bebida alcoólica no nosso casamento, que nós não queríamos bebida alcoólica, porque ia contra o que a gente vivia, o que a gente queria e o que a gente gostava. E eu cheguei pra minha família e falei, gente, nós não vamos servir bebidas alcoólicas. Aí meu pai começou a falar, não, mas tem que ter bebida, como assim? Um casamento sem bebida não é um casamento, não sei o que, Deus me livre no casamento que não tem bebida. Eu falei, pai, mas não vai ter, nós não vamos servir. Não, mas não tem problema, eu vou pegar a minha cuba, eu vou colocar minhas bebidas e eu vou levar pra lá. Já que vocês não vão servir, eu vou levar. Eu falei, não, você não vai levar, porque nós não vamos servir e também não está autorizado nenhum convidado a entrar com bebidas. Eu literalmente não quero bebidas alcoólicas no meu casamento. E foi uma briga sem fim por causa disso. E, gente, assim, se o meu pai tivesse chego pra mim e falado, poxa, filha, será que eu posso levar a minha bebida, já que você não vai servir e tal, não sei o quê? Eu acho que eu teria concordado. Mas o que me irritou foi o fato dele e a minha mãe simplesmente falarem, não, se tu não vai servir, eu vou levar. E eu falei, não, eu não quero não, mas a gente vai levar. Não tô perguntando se tu quer ou não, a gente vai levar. Isso foi o que me irritou. Mas eu falei, eu deixei bem claro pra eles que não ia entrar, que eu não ia deixar. Beleza. Nunca mais tocamos no assunto e eu achei que tava tudo resolvido. Chegou o dia de casamento, tava todo mundo lá, estávamos na cerimônia, tudo muito lindo. Quando nós fomos para a recepção, quem me entra com uma cuba cheia de cachaça no meu casamento? O meu pai e a minha mãe. Quando eu vi eles entrando com aquela cuba, eu fui até eles, na maior delicadeza, e falei, o que é isso aí? Meu pai falou assim, as minhas bebidas. Eu falei, pai, mas o que foi que nós combinamos? Que eu não queria bebida no meu casamento. Ele falou, não, a gente não combinou nada. Você falou que não queria, eu falei que ia trazer e ficou por isso mesmo. Eu falei, tá, mas é o meu casamento, é a minha festa, é a minha regra. Eu disse que não queria, mesmo assim o senhor tá trazendo. E ele falou pra mim, Deus me livre, estar em um casamento que não tem bebida. Eu falei assim, então Deus está te livrando, pode ir embora. Parte 2. Ele me olhou, tipo, com a cara sério. Ele não tava acreditando que eu tinha falado aquilo. Eu falei, eu tô falando sério. Se o senhor não deixar essas bebidas lá fora, pode ir embora, porque aqui dentro eu não quero. Aí ele olhou pra mim e falou que era muita besteira da minha parte o que eu tava fazendo. Eu falei, não, besteira da sua parte não respeitar o que eu queria. Isso sim é uma besteira. Aí ele, mas se tu não quer só não beber, os teus convidados não bebem, eu vou beber e tal. Eu falei, não, a questão não é essa, a questão é que o senhor não respeita a minha vontade, não respeitou a minha decisão, tá cagando e andando pro que eu pedi, pro que eu falei que não queria. Aí o senhor acha que só porque é o meu pai, o senhor vai fazer o que quiser dentro do meu casamento, pintar e bordar na minha cara,
e contra tudo que eu pedi só pra me contrariar, só porque o senhor quer, sendo que é o meu casamento, é a minha festa, não é a sua. Nós começamos a discutir, o meu noivo veio, disse que era pra eu me acalmar, que tava chamando muita atenção, tava todo mundo olhando, que era pra gente se acalmar e conversar lá pra fora. Eu virei pro meu noivo e falei, não, se ele não levar essas bebidas lá pra fora, eu quero que ele vá embora. Virei de costas e saí. Fui pro meio do salão. E o meu pai ficou lá olhando. Pegou a cuba dele e foi embora. E aí meu noivo veio falar que ele tinha ido embora, que ele tinha ficado chateado e tal, que era pra eu chamar ele, que era pra eu deixar ele entrar com a cuba. Eu falei que eu não ia deixar. Pelo simples fato de que ele não tinha respeitado a minha decisão e a minha vontade. Se ele tivesse chegado comigo, conversado, me pedido numa boa, eu teria deixado. Mas foi o fato dele não estar nem aí pro que eu queria, foi o fato dele ter me contrariado, dele não ter ligado pelo que eu queria, pelo que eu tinha falado, e simplesmente ter ido passado por cima de mim, ter ido contra a minha vontade, que me deixou chateado. Então não, eu não ia voltar atrás, não ia pedir pra ele voltar. E eu não fiz. A minha mãe ficou muito brava comigo, começou a falar muito na minha cabeça, ficou a noite toda dia gritando no meu ouvido, falando no meu ouvido. E, gente, tem 1 ano que eu estou casada e desde esse dia o meu pai não fala comigo. A minha mãe fala comigo, mas ela troca pouquíssimas palavras. E toda vez que ela vem falar comigo, é o tempo todo pra falar que eu tenho que falar com meu pai, que eu tenho que pedir desculpa, que isso, que aquilo, mas eu falei que eu não vou falar. Agora eu estava começando a minha família, que eu estava começando a minha vida. Se eu vou na casa dele, eu vou respeitar ele e as regras dele. Se ele vem na minha casa, ele tem que me respeitar e respeitar as minhas regras. Então não, eu não ia pedir desculpas por eu ter prendido ele, por ele ter tomado uma atitude que ia passar por cima do que eu queria no meu casamento. Mas enfim, vocês acham que eu estou errado? Essa é a minha história. E foi isso. Hoje eu vim falar sobre a base. Mentira, gente. Hoje eu vou falar de um tema, né, que tipo assim, as pessoas da internet acham que tudo é um mar de rosas, mas não é. Quando eu era mais nova, eu era muito dedicada aos estudos. Por isso que eu pulei de série e, inclusive, eu concluí o ensino médio com 16 anos. E por ser muito nova, na minha sala tinha pessoas mais velhas. Então, né, já sabe o que é que acontece. Então, nesse tempo eu comecei a sofrer muito. Não sei se pode falar aqui, mas tô falando desse jeito. Não só na escola, mas em todos os ambientes que eu ia, inclusive por pessoas que eram próximas a mim. O único lugar que eu me sentia em paz era quando eu chegava em casa, no meu quarto, sozinha, escutando música e dançando. As pessoas falavam da minha sobrancelha, do meu cabelo, do meu corpo, de todas as minhas características possíveis. Inclusive, eu comecei a me entupir de remédio para engordar, só por conta das pessoas. Então, minha genética já era ser magra, mas eu já tava sem comer mais ainda, justamente pelas pessoas que me deixavam mal, entendeu? Eu tava nessa época que era bem depressiva. Então tava tudo ruim. Comecei a emagrecer 2 vezes mais. Então eu fiquei 2 vezes mais magra e as pessoas não paravam de encher a porcaria do meu saco. E o pior, não tinha com quem conversar. Tava na merda, merdosa mesmo. Meu Deus, minha cara ficou muito vermelha. E teve até uma vez que a própria diretora de uma escola vivia pegando no meu pé. E eu ficava muito mal, gente. Tipo assim, eu não sabia com quem falar. Eu amava estudar, mas ir pra escola pra mim era um terror. Eu até chorei pra minha mãe e pro meu pai dizendo que eu precisava mudar de escola porque realmente eu não tava aguentando. E eu também não falava o que era. Eu lembro que eu saí daquela escola e eu fui cumprimentar cada professor, levei um presente pra eles, porque literalmente eu era muito apegada aos professores. Mas mesmo mudando de escola, foram pessoas diferentes, com situações diferentes, mas foi tudo a mesma coisa. Então eu fiquei totalmente traumatizada de fazer amizades, de sair, de conversar com as outras pessoas, porque eu pensei que todo mundo ia fazer a mesma coisa comigo. Eu entrei pra internet e as pessoas continuavam falando da minha aparência. Daí eu comecei a me entupir de coisa pra engordar. Eu sempre fazia isso, mas dessa vez foi mais tensa. Por quê? Porque eu desenvolvi um problema no estômago. Eu sempre estava tomando remédio, mas dessa vez eu tomei 2 remédios por dia e ainda tomava 5 tipos de suplementação diferentes também. E tudo isso sem nenhum acompanhamento. Tanto que no período que eu estourei na internet eu tava um pouco mais cheinha, mas foi justamente pela quantidade de coisa que eu tinha tomado. E depois eu fui internada com problema no estômago. E eu não contei pra ninguém. E a minha sogra que contratou um advogado pra me fazer terminar com o filho dela. Eu vou dar uma resumida assim nessa história porque ela é bem longa. Comecei a estudar numa faculdade e nessa faculdade só tinha gente rica. Eu não me enquadrava com ninguém até que eu conheci esse meu namorado, que também era rico, porém ele era uma pessoa assim, totalmente diferente das outras. E ele era um dos que mais tinha e um dos que menos aparentava, porque ele era muito humilde. Contrário da mãe dele, né? Porque desde que ele foi lá, me apresentou e tudo mais, a primeira coisa que ela perguntou foi: tu é filha de quem?
E aí eu falei o nome da minha mãe e do meu pai, né, gente? Super. Aí ela, não conhece essa família, não. Gente, será que ela conhece todas as famílias? Como assim? Aí eu perguntei pro meu namorado e ele falou, né, que todas as famílias, assim, influentes, ela conhecia e que eu não fazia parte de nenhuma dessas famílias. Aí eu falei, né, meu amor, porque eu sou, assim, probe. É que um dia chega uma pessoa lá na minha casa, dizendo que era advogado dela. Ela tinha mandado ele lá na minha casa pra conversar comigo antes que medidas fossem tomadas. E eu deixei ele entrar, né? E eu fui conversar com ele pra ver o que é que ele tinha pra me dizer. Porque eu pensei, bom, só posso ter feito alguma coisa de muito grave pra essa mulher. Não, e o que ele foi me dizer? E a minha sogra que contratou um advogado pra me fazer terminar com o filho dela. Eu deixei ele entrar e perguntei, né? Nossa, o que é que aconteceu, né? O que é que eu fiz? Falou assim, olha, dona fulana falou que você e fulano tá namorando. Confere. Eu falei, confere. Ele falou, olha, eu realmente não queria estar fazendo esse papel, né, de intermediando isso, mas ela disse que se você não terminar com ele, ela vai fazer da sua vida um verdadeiro inferno e que você não é pessoa pra ele, que ele merece uma pessoa da mesma classe social e que a relação de vocês não vai dar certo porque ela não vai deixar dar certo. Eu fiquei em choque. Aí ele fez assim, agora como pessoa mesmo assim, falando pra você, se eu fosse você, eu terminava, você é uma menina bonita, é nova, não queira se meter com dona fulana, ela não é coisa boa. Eu falei, não, tá certo, entendi, obrigada. E aí eu falei pro meu namorado, né, a visita do advogado, e falei que eu estava ali terminando com ele porque eu não iria enfrentar a mãe dele, que era uma pessoa cheia de dinheiro, cheia de poder. Tava na faculdade nessa hora, e nesse dia não pagava cadeira. Aí ele foi em casa, falou um monte de coisa pra mãe dele, disse que ia sair de casa. Eu falei, olha, se você sair, aí que ela vem atrás de mim mesmo, ela vai me matar. E aí ele, não, ela não vai matar você não. Eu falei, olha, não quero mais namorar com você, não quero mais saber de você, não fale mais comigo, finge que eu nem existo. Só pra dar uma, né, finalizada aqui, uma resumida básica pra vocês. Eu tentei terminar com ele, ele não aceitou terminar. Saí da casa da mãe dele, foi morar com o pai. Um tempo atrás eu tava vendo uns carros diferentes me perseguindo. Botei medida protetiva contra ela. De nada adiantou, porque não parava de me perseguir os carros. Tive que sair da faculdade, tive que me mudar de casa, porque eu morava sozinha. E mesmo assim, essa mulher, ela não parava de me perseguir. Até hoje ela me persegue, ela sabe que eu tô com o filho dela e ela não quer. Gente, resolvi fazer uma aqui e fala. Eu vou contar pra vocês o pior date da minha vida. Na verdade, eu não tenho certeza se eu vou postar esse vídeo mesmo, porque ele é muita humilhação. Tipo, muita mesmo. Mas vamos lá, né? Tudo começou na época de quarentena. Começou a quarentena e eu comecei a conversar com o menino todos os dias. A gente passou a quarentena inteira conversando. Eu já conhecia ele desde novinha, já tinha ficado com ele antes mesmo da quarentena. Mas a gente nunca foi amigo, assim, de conversar mesmo, sabe? E como a gente conversava todos os dias, a gente acabou criando um sentimentozinho. Chegou em agosto, eu acho que as coisas começaram a liberar mais aqui em Recife e a gente marcou de sair. Gente, eu esqueci de dizer que a culpa do date ter sido ruim foi minha, tá? Eu era super novinha, eu tinha 16 anos, agora eu tô com 19, mas tipo assim, minha cabeça era completamente diferente. Eu acho que justamente pra gente ser mais novinho, a gente não tinha coragem de sair só eu e ele, sabe? Então a gente ainda chamou, tipo, muitos amigos. A gente convidou um casal de amigos, que era um amigo dele, uma amiga minha, e mais uma amiga minha e outro amigo meu, enfim. E isso foi claramente pra quebrar o gelo, né? Tipo, não ficar aquele clima estranho. Nessa época tinha um happy hour aqui em Recife, num restaurante, no shopping, que era muito conhecido. Quem for de Recife ver esse vídeo vai saber qual é. E a gente teve a brilhante ideia de ir pra lá. Por que não, né? Beber no shopping. Meu Deus. Gente, minha família nem sabe dessa história. Quando eles verem esse vídeo, se eu postar mesmo, eles vão querer me matar. Tipo, meu Deus do céu, eu acho que não vou postar não. Enfim, a gente chegou no restaurante e já fez os pedidos. A gente pediu de tudo. A gente pediu vinho, a gente pediu caipirosca, a gente pediu shot, a gente pediu tudo. O rolê tava massa, todo mundo conversando, interagindo, tipo, nenhum problema. Até que teve uma hora que eu comecei a me sentir um pouquinho tonta. Gente, eu levantei pra ir no banheiro e eu não voltei mais. Eu comecei a passar muito mal no banheiro. Tipo, entrei na cabine e comecei a passar muito mal. E aí uma amiga minha foi no banheiro, tipo, viu o que tava acontecendo e viu que eu tava passando muito mal. Passando tão mal que eu não conseguia ficar em pé. De jeito nenhum, eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha que ficar sentado o tempo todo. Nesse tempo que eu tava passando mal, meu amigo também estava passando mal no banheiro masculino. Aí tava uma amiga minha tentando me ajudar e outro amigo meu tentando ajudar esse meu amigo. E o menino que eu estava ficando tava lá na mesa sem entender nada. E eu digo sem entender nada porque eu mandei as meninas falarem pra ele que eu não estava passando mal, que tava tudo tranquilo, que eu só tava 3 horas no banheiro, entendeu? Gente, o bichinho ficou esse tempo todo esperando lá fora. Tipo, eu saí do banheiro e eu estava lá apagada, deitada no chão, sem conseguir me mexer. Nem eu tava entendendo mais nada, até que eu abro o olho e vejo um bombeiro na minha frente. Graças a Deus, hoje em dia a gente dá risada dessa história, né? Porque na época eu queria me matar.
Enfim, abri o olho, dei de cara com o bombeiro. Na verdade, eu acho que eram 2. E uma cadeira de rodas. E eu fiz, não, tem nenhuma chance de eu sair daqui de cadeira de rodas. Pois é, né? Mas no fim das contas teve que ser a cadeira de rodas mesmo. Eu não tava conseguindo andar, não tava conseguindo ficar em pé direito, então teve que ser ela. Detalhe, o shopping estava lotado. Tinha acabado de liberar as coisas, assim, poder ir pra shopping. Então, tipo assim, todo mundo tava desesperado pra bater perna. Eu estava no último andar e eu ainda perguntei pras meninas, ninguém vai ver eu sair daqui de cadeira de rodas, né? Porque falaram pra mim que a gente ia sair do banheiro e já ia direto pro elevador, que era do lado. Mentira na minha cara, só pra eu sair dali. Só sei que eu saio linda do banheiro de cadeira de rodas. O menino que eu estava ficando viu de camarote, não entendeu nada. Eu não falei nada, ninguém falou nada. As meninas foram embora comigo e tipo, ele ficou lá. Obviamente, no outro dia eu falei com ele, né? Expliquei a situação. Ele entendeu, não sei como, porque se tivessem feito isso comigo eu teria sumido da face da terra. E, gente, sabe qual é o melhor ainda? Depois disso tudo, a gente ainda namorou. Enfim, gente, hoje em dia eu nunca me deixaria chegar numa situação dessa. Eu tinha 16 anos, eu tenho uma cabeça hoje completamente diferente. E família, vocês que estão vendo e que não sabiam disso, passou já, velho. Eu tô com 19 anos, eu aprendi com o meu erro, pode ter certeza absoluta. E é isso, né? É uma história pra contar. E foi isso, gente. Beijos. Eu vou contar essa fofoca pra vocês enquanto eu faço minha maquiagem. Então senta aí e pega sua pipoca porque a história é boa. Vou primeiro contextualizar pra vocês entenderem. Isso aconteceu já faz uns 6 anos, no meu primeiro relacionamento. Eu comecei a namorar mais novinho e tudo mais, e eu namorava um cara mais velho do que eu. No caso, a gente morava na mesma cidade, mas aí em 2016 ele se mudou e a gente continuou namorando à distância. E nosso relacionamento era público nas redes sociais. A gente postava fotos juntos, a foto de perfil do WhatsApp dele era comigo, a minha era com ele. Na época eu ainda não trabalhava com a internet, mas essa informação ela é crucial pro plot twist dessa história. E, gente, namoro na adolescência, né? Você acha que é o amor da sua vida, que vocês vão ficar juntos pra sempre. Então, quando alguém te alerta, ou quando você pega alguma coisa suspeita, na época eu já tinha pegado algumas mensagens, eu não tinha certeza concreta, mas eu me fingia de doida e também o que ele falava eu acreditava porque eu era muito novinha, né? Então, assim, por mais que às vezes eu ficasse tipo assim, tem alguma coisa acontecendo, eu fingia que eu não tava vendo. E no dia que tudo aconteceu, eu lembro que eu achei muito estranho, porque naquela época, gente, 2016, todo mundo usava muito o WhatsApp. E ele não tinha entrado, isso já era depois do almoço, sabe? Mas eu falei assim, ele deve estar dormindo, alguma coisa do tipo. Até que chegou essa menina perguntando, oi, né? Você é Maria Catarina? Na hora eu olhei, eu falei assim, gente, quem é essa pessoa? Nunca vi na minha vida, né? Falei, sim, sou eu. E pressentimento de mulher é coisa de louco, né, gente? Porque na hora que essa menina me mandou mensagem, eu já comecei a sentir uma coisa ruim. Aí ela me perguntou, você namora com fulano, né? E eu falei, sim, por quê? E aí que veio a famosa frase, né? Se fosse comigo, eu gostaria que tivessem me contado. E nisso, ela me perguntou se ela poderia me mandar alguns prints. E obviamente que eu pedi pra ela me mandar. E nisso ela me mandou uma sequência de diversos prints dela conversando com o meu ex, deles marcando de se ver, flertando. Já sabem, né, gente? E na hora do choque, eu não tava raciocinando muita coisa, porque só quem já passou por essa situação sabe o quanto a gente fica nervoso. Mas o que eu achei muito estranho foi que nesses prints, a foto dele do WhatsApp não era comigo, era uma foto dele sozinho e a foto do WhatsApp dele era comigo. Então eu fiquei um pouco confusa, mas na hora eu nem raciocinei direito. Depois de ler os prints, eu agradeci a menina, obviamente, por ter me mandado. Liguei pra ele, terminei tudo, chorei horrores, mas o que não me saía da cabeça era a bendita foto do WhatsApp. E eis que vem o plot, que depois de um tempo eu fui descobrir que ele tinha 2 WhatsApps. Um que ele usava a foto comigo, casalzinho bonitinho, e um que ele conversava com essa menina, sabe lá mais o que fazia, que era foto só dele. E o desfecho é que nós nunca mais voltamos, mas hoje em dia desejo tudo de melhor pra ele e pra ela também. Sou muito grata a essa menina, porque se não fosse por ela, eu nunca ia ter descobrido que era corna. O dia em que eu peguei a cliente no pulo. Há um tempo atrás, a cliente estava pedindo um açaí bem na hora de fechar, ali, 9h55, beirando 10 horas. Não tem problema nenhum em fazer isso, quero deixar claro aqui. Só que a cliente, no outro dia, antes de começar, 3 horas da tarde, mais ou menos ali por umas 2 horas, ela mandava uma mensagem e falava que ela tinha feito um pedido e tinha faltado creme de ninho. E ela tinha pagado por isso. Só que se a gente na hora da correria, a gente nem acabava pedindo para ela uma foto da confirmação do pedido.
E ela só falava isso, a gente, em vez de mandar só o adicional do creme de ninho, que ela ia comer puro, a gente mandava um açaí pra ela. Pra evitar briga, pessoal, porque hoje a internet tem um poder absurdo, então a pessoa podia postar, podia ficar ruim pra gente. A gente fazia isso, beleza, ela fez isso 4 vezes. Na quinta, já começou a piorar, porque eu pedi pra ela a confirmação do pedido dela, um print, que ela tivesse pedido o creme de ninho mesmo. Ela já não quis mandar. E como se isso não fosse o suficiente, a gente mandou o print do aplicativo que ela não tinha colocado o creme de ninho. E ela falou que ela tinha se enganado. E aí? Então ela confessou, ela falou que ela não ia ter dinheiro pra ficar comprando toda hora adicional de creme de ninho, e ela fazia isso pra ganhar de graça. E é isso, se você gostou dessa história e quer mais, me segue. Hoje eu tenho uma história pra contar pra vocês, que eu não sei porque que eu vou contar, porque é um pouco vergonhosa. Mas é engraçado, então a gente vai compartilhar. Um dia que eu saí pra jantar com a Julinha, minha melhor amiga, e com o melhor amigo dela. A gente foi, tipo, num restaurante que eu adoro, assim, que eu sempre vou. Tipo, pedimos drinks. Aí eu pedi um martini. Pra quem não sabe, um martini é praticamente gin puro. Só que eu tô muito acostumada com martini. Eu amo martini, os meus drinks favoritos. Então ele não me abala mais. Só que aí pra comer, o que a gente pediu? Nada. A gente, tipo, dividiu um carpaccio em 3 pessoas. Aí tá, terminamos de comer, pedimos a conta, pagamos a conta. O amigo da Ju foi pedir o carro no valet. E eu, assim, completamente sóbria. Mas do nada, eu sinto a minha pressão baixar e o meu estômago embrulhar. Aí eu falei, Ju, vem no banheiro comigo? Só que o banheiro fica no andar de cima do restaurante, você tem que subir uma escada. Tô lá subindo a escada quando do nada eu sinto tudo voltando. Gente, quando eu dei mais um passo, eu gorfei. Eu vomitei na escada do restaurante. Esse milésimo pré-vômito, quando eu vi o que estava acontecendo, eu obviamente saí correndo pro banheiro. Nisso a Júlia tinha ficado um pouco pra trás por algum motivo. E aí ela, tipo, viu que eu fui correndo, veio atrás de mim. E aí ela fala que, tipo, ela simplesmente sentiu o cheiro. E eu juro pra vocês, a partir do momento que eu entrei no banheiro, que eu abri a porta do banheiro e cheguei lá, que eu podia, tipo, realmente, sabe, colocar tudo pra fora, minha pressão voltou ao normal, meu estômago parou de embrulhar. E, tipo, eu completamente sóbria, sem vontade nenhuma de vomitar. Aí eu contei pra Júlia o que aconteceu e a gente simplesmente rindo, porque foi absolutamente bizarro e eu tava ótima, não tava bêbada, não tava nada. Aí a gente foi embora, tipo, encontrar o amigo dela no carro, rindo pra cacete, a gente contou pra ele. A gente voltou pra casa da Júlia, eu escovei o dente como se não houvesse amanhã. A gente decidiu tomar vinho e pintar galáxias. Aí pula pra meia hora depois, mesmo, tipo, eu tendo acabado de vomitar, sei lá, 1 hora atrás, o que acontece? O cara me beija. Foi aí que eu cheguei à conclusão que eu devo ser muito bonita e legal, porque mesmo se eu vomitar na escada de um restaurante, o cara ainda vai querer ficar comigo. Perdi todos os meus clientes por culpa da minha funcionária. E no início eu nem desconfiava de nada. Quase todos os dias eu tinha reclamação de clientes. E a maioria, que eram muitas, era de que tinha encontrado cabelo no bolo. Mas não tinha como, porque meu cabelo é curtinho, eu uso touca, luva, tudo certinho, minha cozinha é fechada, não tinha como. E era eu que preparava toda a minha produção, recheio, massa, ela me ajudava apenas na limpeza e pra lavar frutas, essas coisas. Chegou um dia que eu não aguentava mais devolver dinheiro pra cliente e resolvi descobrir o que estava acontecendo. Coloquei uma câmera escondida e, pra minha surpresa, quem eu tanto confiava estava me apunhalando pelas costas. Esse dia eu inventei essa encomenda pra poder ver o que estava acontecendo. E assim que eu finalizei o bolo, já fui olhando as câmeras. E era ela mesmo que colocava cabelo entre os recheios. Na hora eu fiquei sem acreditar. Sabe aquele ditado, eu só acredito vendo, eu vendo não acredito? Foi desse jeito. Mas enfim, postei o vídeo na internet pra que todos os meus clientes vissem o que estava acontecendo e, claro, demiti ela. O dia que eu quase fui sequestrada, mas um dos sequestradores que me salvou. Tinha 8 anos na época, isso foi em 2013, ou seja, faz bastante tempo. Hoje eu tenho 28, faz 20 anos isso. Eu tava saindo da garagem com os meus pais e 2 caras entraram, um de cada lado. Então eu tava dentro do carro, meu pai tava dentro do carro e minha mãe tava do lado de fora. O primeiro cara que entrou na garagem foi direto no meu pai e colocou a arma, tipo, na cabeça dele, e eu no banco de trás sem entender nada. Nesse momento eu já fui direto olhar pra minha mãe. Já tinha outro cara com ela, com uma arma, tipo, na barriga dela, assim.
e esse outro tava na cabeça do meu pai. Então, assim, foi bem desesperador. O cara que tava com meu pai mandou meu pai sair do carro e disse que era pra eu ficar dentro do carro. Meu pai entrou em desespero, na mesma hora disse que ele só saía do carro se eu saísse também. Minha mãe ouviu e já foi correndo em direção ao carro e o assaltante que tava com ela foi atrás. Essa treta que foi, nesse mesmo momento, o cara que tava com minha mãe, ele era bem mais gordinho e gritou: ela desce. O cara que tava com meu pai, por coincidência, era bem magrelo e disse: não, a menina vai. Isso tava acontecendo em questão de segundos, parece que foi muito demorado, mas com certeza foi muito rápido. E eles começaram a discutir ali mesmo. Nesse meio tempo, meu pai saiu do carro e eu também saí. Só que quando eu saí do carro, eu fui pra trás do carro, porque eu não sabia pra onde ir, tava meio perdida. E com meu celularzinho na mão. Enquanto os bandidos discutiam, um já entrava no carro e o outro arrancava a bolsa da minha mãe e jogava na parte de trás do carro, sabe? No banco traseiro. Continuavam, ela vai, o outro falava, ela não vai, o outro, ela vai. E eu ali pensando, o que que eu faço? Será que eu entrego meu celular pra ele? Lembrando que eu tinha 8 anos e eu não tinha noção nenhuma do que tava acontecendo, porque... cara, uma criança de 8 anos não vai ter noção, então eu liguei pra polícia. 190. E eles discutindo ali, ela vai, ela não vai, minha mãe chorando, meu pai desesperado. Até que o gordinho conseguiu convencer o magrinho que eles não iam me levar, colocaram tudo no carro e foram embora. Nesse meio tempo, o meu celular já tava ali, falando com a polícia. Peguei pra minha mãe, a polícia chegou, a gente subiu pro nosso apartamento. Detalhe que o assalto foi às 10 mais ou menos da manhã. Então, umas 8 horas da noite, tocou nosso interfone. E quando a gente olhou pela janela, na época não tinha portaria, tinha um carro parado e, sei lá, uns 11 caras ali. Desesperador, na verdade. Descemos, não sei por que a gente fez isso, desceu eu e minha mãe. Eles estavam devolvendo a bolsa da minha mãe com tudo dentro, menos o dinheiro. Isso a minha mãe descobriu que um dos assaltantes que estava me defendendo e não queria me sequestrar era aluno dela.